Qual que é o motivo real do André Valadão fazer essa menção à ideia de que é melhor vender picolé do que ir para uma faculdade ou uma universidade? Vamos voltar lá atrás e vamos analisar outras igrejas e o consumo da população dessas igrejas. Há pouco tempo atrás, a igreja Deus é Amor era notória por proibir aparelhos de televisão dentro de casa, proibir perfumes, desodorantes e qualquer tipo de vaidade das pessoas da igreja Deus é Amor. E isso tinha um propósito muito claro. O foco da igreja Deus é Amor eram as pessoas mais pobres da sociedade. Uma igreja neopentecostal que dava uma ideia para as pessoas mais pobres que elas eram extremamente importantes, porque falavam em línguas, tinham revelações, e essas pessoas jamais conseguiriam dar dinheiro para as igrejas se elas estivessem gastando esse dinheiro com perfumes, com desodorantes, e até mesmo com aparelho de televisão. Então, a igreja Deus é Amor, ela criou uma estratégia de manter o consumo dessas pessoas bem baixo, para que sobrasse dinheiro para a igreja. As igrejas lotavam e as igrejas foram se tornando cada vez mais ricas. É muito importante destacar um momento em que entraram no iate do dono da igreja Deus é Amor, encontraram lá televisão e fitas pornográficas. A resposta dele foi somente que quem assistia os filmes pornográficos era o filho dele e o livre-arbítrio do filho dele dava para ele o direito de fazer isso e que a salvação era individual. Então, não perdeu nenhum fiel por causa disso. E é exatamente por isso que eu estou dizendo para vocês que o André Valadão, ele está nessa estratégia e não vai perder nenhum fiel por causa disso. Do André Valadão veio, do grupo Valadão, vieram as primeiras teorias que tudo da televisão era do diabo. Porque há um certo tempo atrás, a Igreja Batista da Lagoinha começou a produzir produtos para criança. Essa Igreja Batista da Lagoinha, quando começou a produzir produtos para criança, ela começou a dizer que a Xuxa era do Satanás e que os produtos da Xuxa tinham espadas por dentro, que as músicas da Xuxa continham remissões ao Satanás. O motivo era muito simples. Eles começaram a produzir fitas cassete com coisas para crianças. Passou um certo tempo, tiveram a própria emissora de televisão e a partir daí todas as outras emissoras passaram a ser do Satanás. Então, neste momento, o André Valadão, ele está batendo de frente com as universidades e as faculdades porque elas representam dois obstáculos para os seus interesses. O primeiro obstáculo é, olha, basta que as pessoas comprem camisas de grife, que ele vende, grife, que é da marca da igreja, basta que as pessoas tenham cartão de crédito da igreja, sobrevivam e doem para a igreja. Agora vamos raciocinar a seguinte coisa. Você pertence à igreja e de uma hora para outra matricula seu filho numa faculdade. Você ganha um certo valor por mês. A faculdade, toda a despesa, ir e voltar à faculdade, comprar roupa para ir à faculdade e também as mensalidades da faculdade, livros e assim por diante, você está custeando. É um dinheiro que a igreja está deixando de receber. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Obviamente, essas pessoas, após irem à faculdade, elas tendem a um caminho completamente diferente que o caminho da igreja. Significa que elas vão para o Satanás? Não, talvez elas vão trabalhar, vão para o caminho da luz e não querem mais continuar naquela realidade de igreja, principalmente porque as pessoas tendem a conhecer outras pessoas nesses ambientes e aí as pessoas podem sair da igreja do Valadão, podem ser levadas a outros ambientes. A igreja do Valadão não é uma igreja voltada ao evangelho, ela é voltada a shows, espetáculos, e ela tem uma finalidade muito semelhante à finalidade de uma boate. Quem conhece a Igreja Batista da Lagoinha já viu que tem um palco, tem toda uma estrutura de sonorização, toda uma estrutura de luz, e a finalidade é servir a eventos que são chamados de cultos, mas que têm as mesmas finalidades das boates, dos shows, dos eventos que eles acabam substituindo para o público deles, que são os eventos de entretenimento. Dentro da Igreja Batista da Lagoinha, você vai conhecer uma pessoa para fazer negócios. Dentro da Igreja Batista da Lagoinha, você vai conhecer uma pessoa para ser esposa, marido, para ser contatinho, seja lá o que for. É o mundo gospel, um mundo paralelo, onde o rei é o dono da igreja, os príncipes e princesas são os filhos do dono da igreja. E o
povo acha que realmente é muito importante, porque ali dentro eles recebem alguns títulos, né? Obreiro, é missionário, acabam vivendo em cima disso. O André Valadão, neste momento, ele começa a identificar que ele pode perder dinheiro com essa questão das pessoas da igreja pagarem faculdade para os filhos. Porque nós tivemos uma alta disponibilização de cursos superiores, principalmente na modalidade à distância. Há pouco tempo atrás, ele não precisava se preocupar com isso. As ofertas eram poucas e as pessoas tinham que passar nos vestibulares. Então, olha, vamos ficar tranquilo, não vamos desafiar a quantidade que está indo. Só que agora a tendência é todo mundo fazer um curso superior, porque está disponível. E se todo mundo está fazendo curso superior, ele tem esse risco duplo. O risco do dinheiro que ia para a igreja e para o curso do filho. O risco do filho nunca ser da igreja, porque conhecer outras pessoas não precisa da boate Batista da Lagoinha. Agora, é muito importante dizer a estratégia usada por ele. A estratégia usada pelo Valadão, ela toca o coração dos pais, porque ele foca exatamente na questão moral. Olha, a sua filha vai virar uma rodada, o seu filho não vai prestar, então a ideia dele é o tabu sexual. A mulher rodada, o filho que não presta, que vai usar drogas, e a partir daí ele cria esse ressentimento na cabeça das pessoas. Ele não está indo diretamente, como as pessoas estão dizendo, que vai afastar a pessoa da igreja. Não, ele está julgando de uma forma muito estratégica. E aí eu chamo a atenção de vocês de uma coisa que é muito importante dizer nesse momento. Não pensem que ele vai ser derrotado por essa campanha que está acontecendo contra ele. Nossa voz não é ouvida pelo cardume que segue o André Valadão. A nossa voz, ela é ignorada pelos fiéis do Valadão, porque eles estão tão aconchegados neste ambiente, eles se sentem tão importantes porque são da igreja, que eles não se preocupam necessariamente em ouvir qualquer coisa divergente. Eles estão dispostos a pagar o preço para continuarem sendo desse ambiente onde eles se sentem importantes. Então, muito importante, o foco do Valadão, mega estratégico. E aí, ele posta uma foto com os filhos na Harvard University e não vai estapear a cara de ninguém. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que os filhos não estão sendo doutrinados pela esquerda e que na Harvard não tem as festas sexuais que eles atribuem às universidades brasileiras. A questão sexual é tabu para as igrejas. Então, fechando esse assunto, para que as pessoas entendam de uma forma toda costurada como funciona a estratégia do Valadão para controlar a cabeça dos fiéis da igreja.